Mano, o Corinthians se classificou na Libertadores e o pessoal tá falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. O Corinthians está classificado na Libertadores. Uma classificação de time grande. Uma classificação com protagonismo de jogador grande. Foi nesse exato momento que tudo mudou pro Corinthians. O presente e o futuro classificou o Corinthians no jogo de hoje. E foi do jeito mais Corinthians possível. Com um jogador a menos, com a arbitragem contra, com os jogadores brigando por cada bola a cada segundo de jogo. Até que o jogador mais decisivo dos últimos tempos do Sport Clube Corinthians Paulista entrou pra decidir. Memphis Depay entrou em campo. Pouco tempo depois, uma falta pro Corinthians próximo da grande área. O camisa 10 chamou a responsabilidade. Outros jogadores poderiam fazer simplesmente um balão dentro da grande área e seja o que Deus quiser, mas com o Memphis é diferente. O Memphis cobra a falta em direção ao gol. Aparece Breno Bidon pra desviar pro fundo do gol. Cara, e muita gente não queria a renovação dele, né? O cara é decisivo, pô. 0 Corinthians com um jogador a menos, Neoquímica Arena explodindo, sofrimento até o último segundo de jogo para segurar o resultado e o Corinthians classificado para as quartas de finais da Libertadores. Senhoras e senhores, isso é Sport Clube Corinthians Paulista. Se não for desse jeito, não é Corinthians. É por isso que o Memphis tem que jogar, é por isso que tem que estar em campo, porra. Ele devia ter condição, numa boa, de jogar 10 minutos. Mas bastou ele entrar pra mudar o ambiente, o clima. A presença dele traz algo diferente. E Cara, e realmente parece que os jogadores, depois que o Memphis entrou, jogou com mais vontade, né? Absurdo. foi fundamental. Taticamente, talvez nem fizesse sentido com um jogador a menos, se defendendo, botar um cara sem ritmo que não joga há tanto tempo. Mas a real é que a substituição do Diniz foi tirar o Pedro Raul e colocar todo o bando de louco. Traz confiança, traz esperança, traz o diferente, o cara que resolve, ou pode resolver em uma bola, como resolveu. No jogo grande, ele tá lá. O gol foi do Bidon, que porra, ele e o Garro guerrearam pra caralho, se dedicaram muito pro time. Os laterais do Corinthians também muito ligados. Irmão, que o Mateuzinho botou o pé na bola, roubou, deu carrinho. Agora, a gente precisa falar do Gustavo Henrique. A quantidade de bola que ele cortou hoje, meu amigo, até porque o Rosário Central só cruza na área de qualquer jeito, passou a sensação que se caísse um meteoro na Neoquímica Arena, ele subia pra tirar. O jogo de ida dele já foi uma pica. O da volta, então, hoje um jogaralhaço, mano. O jogo, tecnicamente, foi horroroso. Doeu os olhos de quem tava assistindo. Quer saber? No final das contas, foda-se. O que importa é passar, e passou. Papo reto aqui agora, vamos falar sério. Como que o Corinthians ainda não queria renovar com o Depay? Um jogador que em 10 minutos decidiu uma classificação pro Corinthians para as quartas de finais da Libertadores. Podemos dizer que a torcida do Corinthians tenha sido a maior responsável pela classificação do Corinthians hoje. Porque se não fosse o barulho da torcida do Corinthians para renovar o contrato com o Memphis Depay, talvez o Corinthians teria sido eliminado hoje. Tirando alguns torcedores do Corinthians, que eu nem sei se pode ser considerado torcedores do Corinthians, que fizeram ameaças ao presidente, à filha do presidente do Corinthians. Muita gente vai falar, mas o Depay custa muito caro, mas jogador bom é caro. E olha que o Depay abriu mão de muita grana pra ficar no Corinthians. Como que pode, né? Um jogador que uma semana atrás estava fora do Corinthians e hoje foi fundamental na classificação do Corinthians para as quartas de finais da Libertadores. É um baita jogador, tem muita qualidade e é nessas horas que um jogador desse calibre tem que aparecer. E apareceu. O Corinthians com um a menos, quando tudo parecia que ia dar errado pro Corinthians, eis que surge uma esperança. Foi sofrido, mas o Corinthians tá aí. Cara, e do jeito mais Corinthians possível foi essa classificação, né? Classificado merecidamente para as quartas de finais da Libertadores. No futebol existem clubes gigantes, existem clubes grandes e existem clubes indescritíveis. E o Corinthians é um desses clubes. Um clube totalmente indescritível porque tudo que acontece nele não faz o menor sentido. E nessa indescrição, ele constrói noites mágicas quando todo mundo acha que vai viver uma noite de caos. O Corinthians está classificado para as quartas de final da Libertadores. Numa noite que parecia que tudo ia virar de cabeça para baixo. E no final, se voltou contra o argentino soberbo que quis responder brasileiro mostrando taça de Copa do Mundo. Ô Di Maria, você tem que entender que no Brasil você não se cria. Corinthians elimina o Rosário Central mesmo tendo um a menos. Corinthians elimina o Rosário Central com gol de Breno Bidon depois de assistência de Memphis Depay. Não jogava há mais de um mês e que até semana passada não tinha nem clube. O Corinthians é indescritível, inexplicável. E por isso, ele é tão gigante. E por isso que mesmo tendo só uma Libertadores, o seu torcedor imagina que é possível fazer história. Porque independente de qualquer questão, esse time é gigantesco. E o Corinthians foi mais uma vez inexplicável. Corinthians veio pra vencer. Quando a Neoquímica Arena em jogo de mata-mata faz esse grito, meu amigo, é difícil segurar. Ainda mais se tem reforço de peso. E se tem drama, como todo bom corintiano consultado pelo doutor gosta, é viciado.
Ranieri foi expulso no segundo tempo, no momento que o jogo ainda estava 0-0, depois do 0-0, inclusive, na Argentina contra o Rosário. Embora a arbitragem tenha ignorado essa entrada muito dura da equipe argentina, não dando... Cara, e a arbitragem não deu um cartão amarelo pro time do Rosário. Realmente aí não fez sentido, porque eles deram várias entradas ali que eram entradas de cartão amarelo, e pro Corinthians toda hora tava dando umas faltinhas nada a ver também, né? nem cartão amarelo. Só que aí Fernando Diniz grita: Memphis, você. O holandês tava no banco e foi dele a cobrança de falta que mudou tudo. Rosário Central até teve oportunidades, mas não matou o timão. Memphis cruzou e Breno Bidon, que já tava com saudade, marcou o gol da classificação corintiana. O Rosário de Di Maria volta pra casa. E tava tudo muito calmo. O chefe balança todo o ambiente e, nesse balançar, o Corinthians sobe mais uma casa. Vai para as quartas de final da Copa Libertadores e vai encarar o Estudiantes na próxima fase. Não tem classificação com mais cara de Corinthians do que essa em cima do Rosário Central. Meu amigo, foi o típico roteiro que todo corintiano ama. Corinthians jogando em casa, tomando pressão do adversário com 1 a menos, é claro que iria surgir uma bola no final do jogo que mudaria tudo. Não tinha como ser diferente. E é impressionante, Memphis Depay não precisou nem de 10 minutos em campo para provar o porquê ele é tão importante para esse time. O cara me sai do banco e vai cobrar uma falta e arranja uma bola perfeita e açucarada pro Breno Bidon empurrar pro gol. É coisa de craque, nem todo time tem um jogador como esse. Fora que a atmosfera do estádio e do jogo como um todo mudou completamente a partir do momento que ele entrou em campo. Até porque o jogo tava muito tenso, o Corinthians estava com 1 a menos, Ranieri acabou sendo expulso em um lance completamente bobo. Fora que antes do Corinthians abrir o placar, o Rosário Central teve a bola do jogo. O Copete ficou livre de frente pro gol, teve a chance de decidir pra equipe argentina, desperdiçou e o Coringão se classificou da forma mais Corinthians possível. É aquele roteiro que ano após ano segue se repetindo, que é vencer por 1 a 0 com um gol no final em uma partida tensa como essa. Já é um clichê na história do Corinthians que sempre acontece. E 4 anos depois, o Corinthians retorna às quartas de finais da Copa Libertadores. Podem falar muitas coisas a respeito do trabalho do Fernando Diniz no Corinthians, mas uma coisa é fato: o cara já igualou a melhor campanha do Corinthians na Libertadores após o título de 2012. A única vez em que... Cara, e muita gente desacreditou do Diniz, né? E ele vem fazendo um bom trabalho com o Corinthians, né? Que o Corinthians conseguiu passar das oitavas foi em 2022. Então, independente de qualquer coisa, isso tem que ser valorizado. Se não sai o gol do Breno Bidon, estaríamos xingando aqui o Memphis que não jogou a bola alta pro Gustavo Henrique fazer de cabeça? Não, bem batido, André. Bola rasante, direção ao gol. Não tem jeito, cara. Ali é um desvio e gol. Bateu bem batido, André. Vamos deixar de lado a parte financeira da história. Vocês sabem aqui, eu já falei 200 vezes, eu não teria contratado de início. O contrato inicial que foi feito com ele, achei um escândalo. Continuo achando. Já falamos sobre a história da renovação e tal. Vamos deixar a parte financeira de lado. Vamos analisar a bola. Pô, cara, ele é bem diferente. Para o nível do futebol brasileiro, ele é bem diferente. Eu não acho que ele, se você colocar a camisa do Barcelona nele, do Atlético de Madrid, camisas que ele já vestiu, eu não acho que ele vai fazer a diferença lá na Europa. Não acho que ele vai ser mais um. Mas aqui no futebol brasileiro, ele é muito diferente, cara. E se ele tiver realmente com essa vontade que ele tá demonstrando de jogar bola pelo Corinthians, porque ele enganou pra caramba. O primeiro semestre de 2026. O segundo semestre de 24, quando ele chega, e 25 dele, pô, ele perdeu poucos jogos e ele foi importante em tudo que o Corinthians teve ali de bom. Até a trajetória de se salvar aí pra Libertadores de 24, o título paulista de 25, o título da Copa do Brasil de 25. Ele foi importante em tudo isso aqui. Em 26 o ano é ruim. Ponto. Não tem o que falar. Não conseguiu, jogou pouco. Quando jogou não foi tão bem. Mas agora em 26 ele tem a possibilidade de ser campeão da Libertadores com o Corinthians, né? Então, isso é fato. Enfim, rapaziada, até o pessoal falando um pouco desse jogo do Corinthians. O Corinthians que jogou com raça, jogou com vontade os dois jogos, né? Tanto em casa
quanto lá em Rosário e fez uma partida que precisava ser feita, né? Conseguiu se classificar, nos 2 jogos estava com um jogador a menos e o Memphis entrou e decidiu também o que se espera dele, né? Um jogador desse nível, sempre se esperou muito dele e ele consegue corresponder nessas decisões. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!